Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino, bem-vindo ao 6º episódio do podcast Conversa com Meu Pastor, comigo, Hirata Abe, que converso com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires. Por mais de 30 anos, pastor Anderson tem estudado o fenômeno evangélico, além de ter vivido por algum tempo identificado por essa pertença, assim como eu. Nesse episódio, falamos sobre um tema que está negligenciado e mal interpretado pela igreja no Brasil, que é a conversão. Conversão não é sobre ir à igreja, ler a Bíblia, ter experiências místicas com o sagrado ou sair de uma religião e ir para outra. Pastor Anderson descortina essa má interpretação e nos revela o que a fé cristã preconiza de fato. Esse é mais um tema que tratamos com um só objetivo: curar a fé doente das pessoas. Cremos que o Evangelho tem esse poder. Por isso estamos aqui. Que comece a cura. O problema é que você está, eu acho que você está acompanhando todo, você está analisando tudo que eu estou te enviando. Ira, o problema é que a conversão é o fundamento de tudo na fé cristã, né? Então, nós queremos falar de fé cristã, temos que começar pelo fundamento, né? Quando eu me converti, Ira, sabe o que aconteceu? Eu estava caminhando com minha mãe. Eu estava levando ela acho que é numa loja dessas aí que faz o cabelo, os pés. Loja de beleza, né? Essas empresas de beleza aí. E aí eu fiquei esperando ela lá. Eu já estava passando por um processo de angústia, porque eu estava tendo problemas de natureza física, eu estava tendo taquicardia, e eu tinha várias vezes no dia, só que eu estava com receio de comunicar isso com a família, e eles ficarem angustiados pelo fato de eu estar com um problema. Eu era novo, né? 19, 18 anos, e eu estava com medo de morrer naquele momento, porque eu estava tendo sintomas que eu nunca tinha tido na vida, né? Era novo, mas nunca tinha tido, né? Sim. E eu também estava tendo um problema de... sempre quando eu comia alguma coisa, vinha o vômito, e aí eu tinha que vomitar. Então, via de regra, de 3 alimentações que eu fazia por dia, pelo menos um eu perdia, um eu vomitava. Caramba, pastor. Então isso estava me apavorando na época, né? E eu pensava que eu ia morrer. Aí eu comecei à noite, lá na casa do meu pai tinha, né? Hoje não mais, hoje é menor, mas ainda tem, um terraçozinho, né? Sim. E eu comecei a ir pro terraço, e aí eu pegava uma água lá embaixo e orava por essa água e pedia: Deus, essa água vai ser meu remédio. E ia lá, e fiz isso por uns 10, 15, 20 dias, Cira. E quando eu terminei de fazer isso, por incrível que pareça,
melhorou, mas não sarou o problema. E aí eu estava com muita angústia. Acabou que essa angústia ficou fora do controle e eu fiquei com muito medo de falecer. Eu sempre sozinho dentro de casa, né? Então eu ficava com medo de falecer e ninguém me tomar consciência que eu tinha falecido, né? Então tinha essas coisas todas lá atrás. Aí eu lembro que eu passei na igreja e falei assim, eu vou fazer, é o que eu pensei na época, né? Eu vou entregar minha vida para Deus. Aí eu fui para a igreja. Aí chegou na igreja, me indicaram um cara lá para fazer um tipo de um discipulado esse discipulado de rodoviária, sabe? Esse que você faz em meia hora. Um discipulado de meia hora. Aí o cara me passou uns questionários assim lá para me responder e tal. Então, você está pronto para batizar agora? Olha só, isso é conversão para os caras. Espera aí, o pastor já tinha informação bíblica de alguma coisa, não? Não, na época eu tinha pouca informação bíblica, né? Isso foi na década de 80. Aí eu olhei para o cara e falei assim, agora eu posso batizar? Eu falei assim, não, agora você pode batizar, porque o importante é o batismo, porque no batismo você morre para o pecado e vive para Deus. Aí eu falei assim, então tá bom, então eu vou batizar, o negócio é o batismo. Agora mirei no batismo e fui para o batismo, né? E aí depois do batismo a vida volta ao normal, né? Mas é isso aí, a conversão é mais ou menos isso aí. Aí você tem que se encaixar a vida da igreja, né? E na época eu fui para uma igreja meio, assim, uma igrejinha estranha, sabe? Mas eu fui para ela e daqui a pouco eu desisti de ficar nela. Você sabe qual igreja que é, né? Aqui em Goiânia, lá, aquele... Novo Horizonte? Não posso falar o nome. É aquela lá do Planalto, lembra? Então, aí eu fui para lá, não gostei, em 3, 4 meses eu desisti da comunidade e fui para a Presbiteriana, aquela que você conhece também, né? Lá na Avenida ali. E aí, pronto, né? Não saí mais da igreja presbiteriana, fiquei nela por vários anos, né? Até a Cristina, porque aí a Cristina foi para a igreja, aquela, na época era comunidade evangélica, ali no centro, né? E aí eu fui visitar. Ali era uma igreja que eu gostava de frequentar, porque era uma igreja que tinha um diferencial em relação às outras. Sim. Eu achava muito bonito o ambiente, a liturgia, sim, o ambiente de canções, de músicas que se cantavam. Eu achava tudo aquilo muito bonito. E aí isso para mim foi a conversão, ou seja, eu saí da vida que vazia em termos de religiosidade, em termos de espiritualidade, né? Em termos de vida na fé, e passei a frequentar uma igreja. E isso foi, para mim, eu me compreendi um convertido nessa época por causa disso, né? Me compreendi um convertido por causa essa saída. Eu saí do vácuo e caí dentro da igreja, né? Sim. Eu acho que a maior parte das pessoas entendem conversão dessa forma aí, né? Porque o poder que a igreja... eu não sei se eu posso dizer se houve uma usurpação, mas é algo próximo, é que ela acabou deslocando o ato da conversão, né, que se dá em dois momentos, né, a metanoia se dá no momento do arrependimento, né, e se dá no momento da conversão. No arrependimento você rompe com um estilo de vida e com certas práticas associadas a esse estilo de vida, né? Então você rompe com as práticas e com o estilo de vida e mira o seu olhar para um outro estilo de vida baseado no modelo do próprio Cristo. Isso é a conversão no Novo Testamento.
E exige, com o tempo, algumas comunidades começaram a entender que o próprio Paulo, né, coloca isso na carta. Ele faz uma interpretação simbólica desse processo, que acontece na liturgia do batismo, no sacramento do batismo, o sepultamento, né, a morte, o sepultamento e a ressurreição. Mas é leitura simbólica, né? Então a liturgia é uma expressão simbólica do novo nascimento. Sim. Expressão simbólica. Porque eu tenho que tomar consciência de que eu tenho que ponderar sobre o estilo de vida que eu tomava, que eu vivia, para romper com ele. Se eu refletir no meu estilo de vida e tomei consciência que não há nada de errado no meu estilo de vida anterior, então não tem como romper com esse estilo de vida. Ele só se torna objeto de rompimento quando eu vejo o problema nele. Eu falei assim, olha, havia problema nesse meu estilo de vida anterior, que é um estilo de vida que está ligado a uma espécie de complô da natureza caída do homem contra a graça de Deus. É um complô onde a racionalidade transgressora ela caminha de forma a levar, a conduzir, a condicionar, a determinar que as ações da liberdade sejam feitas baseadas no critério da bonificação, no critério da gratificação imediata e, portanto, do prazer, portanto, um critério de natureza hedônica. Então, é um critério que gera prazer, gera vício, gera dependência. Isso vem associado de práticas, né? De comportamento, de práticas, de lógicas de interação. Tudo associado a esse estilo de vida, do primeiro Adão. E o Paulo fala que é o velho homem. Né? Então você rompe com o velho homem. E você é transformado, você é renascido para uma nova vida no novo Cristo, no Cristo, né? É essa a forma como Paulo coloca e interpreta esse processo da conversão, que é um processo complexo. É metanoia a conversão, não é? Mas passa por processos, né? Sim. Então, aí a gente pode expressar isso de forma simbólica no batismo, sem nenhum problema. Aliás, isso tem que ser feito. No entanto, eu tenho que saber do que eu rompi, com quem eu rompi e para onde eu estou caminhando daqui para frente. Com quem eu me aliencei daqui para frente. Se eu estabeleço um novo pacto com Deus, com Cristo, a partir de Cristo, mediado por Cristo, e agora Cristo é a minha referência, então eu tenho que imitar a vida dele, eu tenho que fazer o que ele fez, viver como ele viveu. Isso é conversão. A conversão é o início do processo da santificação. O que é a santificação no Novo Testamento? É a aproximação mediata, não é imediata, mas é mediata. Sim. Do eu, da consciência, do ego, da consciência da liberdade, é uma aproximação imediata, progressiva, do Cristo. Portanto, eu vou caminhando e vou me aproximando desse modelo dele progressivamente. Sim. E eu vou ver esse modelo de vida dele. Então, nisso eu me converti a Cristo. Eu não me converti a uma religião, não me converti a uma denominação. Então, a conversão no Novo Testamento não é uma conversão a uma denominação ou a uma religião. É conversão a Cristo. Se converte a Cristo, né? Se rompe com o modelo do primeiro Adão e se caminha em direção ao segundo Adão. Estabelece um novo pacto com Deus a partir dele, mediado por ele. Eu não vejo como é que isso se tornou um problema para a igreja evangélica enxergar. Isso se tornou, porque ela nesse afã, nessa gana, nessa sanha de monopolizar o poder da salvação, o monopólio da salvação, e, portanto, enviesado com aquele ideal de eclesialização do mundo, Sim. Ela acabou tornando-se referência da própria conversão.
O convertido, então, é quem está nela e quem permanece nela. Convertido é quem se insere nela, obedece às suas regras e vive segundo as suas regras. E essas regras, quando confrontadas com o próprio Cristo, elas caem, elas perdem força, elas se tornam contraditórias. Tem um exegeta alemão que morreu há pouco tempo, o nome dele é Klaus Berger, um cara muito famoso. Ele se converteu do católico, olha aí, ele saiu, na verdade, né? Lá na biografia dele se diz que se converteu do catolicismo para o luteranismo, né? É assim que está a biografia dele. Mas esse cara, ele falou uma coisa muito interessante uma vez. Ele diz, olha, que lido à luz de uma exegese sólida, toda a eclesiologia acaba caindo por terra. Por quê? Porque a sanha da eclesiologia é eclesializar o mundo. Para quê? Para conseguir fortalecer essa sanha de monopolizar o capital da salvação. Isso corrompe a comunidade, que deixa de ser uma comunidade de fé e se torna uma organização religiosa. O que veio primeiro, pastor, então? Veio a interpretação errada de que a igreja é um agente terapêutico, ou a sanha de monopolizar gerou essa interpretação errada? Isso tudo acontece dentro do processo da história, né? Isso acontece lá no início da Idade Média, né? Quando o cristianismo ganha uma versão, eu diria, uma versão romana, né? E aí ela vai se organizando, ela ganha o aval do Estado, né? Do Estado, eu diria, do poder de César, né? Na época era Constantino. Então, e aí ela vai crescendo, né? Ela vai se expandindo por todo o Império Romano. E na época foi um fator de conveniência, porque havia um problema de natureza política que o Constantino acabou fazendo uso dessa conversão ao cristianismo para amortizar os conflitos que havia sobretudo entre romanos e germânicos, né? Sim. Então havia um descontentamento, havia partes do Império Romano que estavam fracas e que havia uma ameaça de ruptura, quer dizer, o Império Romano estava se enfraquecendo, estava fraco e se enfraquecendo. Então, por uma questão de conveniência, essa coalizão, né, entre Roma e cristianismo, isso trouxe benefícios políticos para o Império inteiro, né? Sabe por que eu pergunto, pastor? Eu penso que seja o primeiro fator de autofavorecimento, né? E daí para frente a igreja desenvolveu essa compreensão de que ela era detentora desse monopólio da salvação, né? E ao se compreender dessa forma, então o batismo passou a ocupar o lugar central, né? Do processo da salvação, porque o batismo é que dava a certeza de que a pessoa tinha sido transportada da morte para a vida. Sim. Da morte espiritual para a vida, entende? Então, sem o batismo, essa possibilidade não poderia ser afirmada. Então, e esse batismo só podia ser praticado pela igreja, na igreja, dentro da igreja, pelos padres, pelos bispos, quer dizer, então tudo ficou concentrado aí na igreja, e por isso ela desenvolveu um poder. E esse poder, a salvação começou a ficar, então, a ser associada, né? E isso aí começou, né? E daí veio a sanha, né? Aí as igrejas passaram a pregar um evangelho que expressasse as suas próprias crenças e conveniências. E aí começou a haver expansão. O catolicismo se expandiu para o mundo inteiro. O protestantismo veio e rompeu com tudo isso, mas depois que o protestantismo já estava
do ponto de vista da sua institucionalidade, já estava madura, ele também começou a se reproduzir, se replicar. E começou a reproduzir os mesmos erros da Igreja Romana, que é a eclesialização. E aí, assim, nós vamos fazer missão, mano, enviar missionários para Portugal, para a Europa. Para quê? Para pregar o Evangelho? Não, para construir uma igreja tal. Para construir uma igreja tal. Aí vai dando nome às igrejas. Quer dizer, o que está expandindo são as igrejas, as instituições. O nome de igrejas. Sim. Quer dizer, não é a conversão do partido que é o interesse, o objeto de interesse da igreja, mas é tornar cada pessoa um novo adepto, porque isso traz benefícios, vários benefícios para a igreja, para a instituição, além do financeiro, né? É também um benefício de natureza política, que quanto mais a igreja é grande, mais poder de decisão ela tem no mundo político também. Pela representatividade, né? Pela via da representatividade. Então, o padre representa os eleitos não, os membros de toda a comunidade, ou membros do catolicismo romano, ou membros do protestantismo evangélico, quer dizer, o pastor, no caso do pastor, né? Então isso se cria um problema, né? Porque a fé evangélica, a igreja evangélica, ela começa a se expandir no mundo, cresce muito, e o IBGE está dizendo que está crescendo já tem um bom tempo, e que ela... Não para de crescer, né? As perspectivas de crescimento são boas, ela vai crescer ainda mais, mas por outro lado está acontecendo uma contradição, porque a fé cristã está se tornando cada vez mais apagada, menos conhecida por quê? Porque a fé evangélica ela está tomando conta de tudo, ela está tomando espaço. Sim. Então ela prega um evangelho estranho à fé cristã. Um deles é o evangelho da confissão positiva, que se tornou o maior rival da fé cristã no século XX. Se tornou. E nós vivemos ainda sob o auspício dessa teologia distorcida, essa teologia de confissão positiva. Sim. Porque ela não implica só, a mensagem dela não é só a prosperidade, a mensagem dela vai muito além dessa prosperidade. A mensagem dela é tomar o poder político, a tomada do poder político pelos evangélicos, eu diria, o bem-sucedido empreendimento de ocupar os melhores lugares das empresas. Sim. E se tornarem os empresários mais importantes do mundo, os evangélicos, os mais ricos. Então, do ponto de vista antropológico, introduziu uma nova cultura religiosa no mundo. Quer dizer, tem muitas implicações. A teologia de confissão positiva, ela não vem só com a mensagem, Deus quer que você fique rico, então mentalize, entra na quarta dimensão e pronto, as coisas vão acontecer na sua vida. Não é só isso, não. Como é que ela traz uma coisa muito mais complicada do que isso, né? Você lembra aquele piano falando, olha, você tem que orar e pedir a Deus, desenhar para Deus lá, o tipo de bicicleta que você quer ganhar. Eu senão lembro. Deus não vai te dar. Eu já orei. Que é isso? Bicicleta não vem não, pastor. Eu tenho que dizer que tipo, a cor de roda que eu quero, tipo de banco, aí virou brincadeira, né? A coisa virou brincadeira. E daí foi. A igreja nunca mais conseguiu voltar para a fé cristã. Ela se distanciou tanto que hoje eu nem sei se é possível haver um regresso, um retorno à fé cristã, porque tornou-se uma coisa complicada. Por exemplo, os pastores, os donos das grandes igrejas, das grandes marcas eclesiásticas que tem no país, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, eles se tornaram pessoas riquíssimas, milionárias. E eu não sei se eles acumularam muita coisa, muita riqueza, eles têm muitas casas, muitos bens, alguns têm até aviões. Quer dizer, então, eu não sei se esses caras vão querer abdicar dessa vida, desses prêmios de acumulação da riqueza, pelo tempo que estiveram trabalhando, entre aspas, para a igreja e não para o reino de Deus, a igreja da qual eles fazem parte, da qual eles são donos. Então, eles adotam uma antropologia de acumulação. A fé que eles pregam é uma fé que produz prosperidade,
Na época do Novo Testamento, essa fé que produzia prosperidade estava associada à religiosidade ou à religião de língua aramaica, que era da qual eles tinham vindo do cativeiro, a última, né? Que é o cativeiro de Babilônia. Então lá eles aprenderam essas doutrinas. Lá eles aprenderam a religião da prosperidade. Eu não sabia disso. E de lá eles trazem, né? Inclusive o conceito, mamon, né? O conceito em aramaico, né? Que significa bens acumulados, né? Bens acumulados ou riqueza acumulada, né? É o significado do nome, né? Ou o Deus da riqueza, né? Pode ser assim também. Então tudo isso aí, Hira, trouxe muitos problemas, porque a fé cristã trabalha na perspectiva de uma antropologia vazia, não acomodada a um processo de secularização no mundo. Sim. Ou de mundanização, né? Então a fé cristã trabalha na perspectiva de que a nossa caminhada aqui ela é itinerante. Isso não é residência fixa. A nossa estada aqui ela não pode ser considerada como uma residência fixa. Portanto, não se justifica usar o dinheiro, usar o salário, usar o que se ganha para se acumular benefícios, né? Para se acumular bens. Então, ninguém quer acumular prejuízo, todo mundo quer acumular só benefícios, só privilégios, né? Então, numa sociedade estratificada como a nossa, que é uma sociedade capitalista, a gente acaba coroando esse tipo de versão religiosa, porque de alguma forma essa religião da prosperidade é uma religião de acomodação, ou seja, ela não provoca uma descontinuidade. Sim. Entre a vida que eu tinha antes e a vida que eu tenho agora, entre o mundo em que Deus opera no seu reino e o mundo que opera no mundo, o reino do mundo. Não há descontinuidade. Deus vem para prosperar. O meu Deus é o Deus desse evangelho, que é o Deus do ouro e da prata, é aquele que traz prosperidade. Isso parece com Mamon. Sim. Que é o Deus da prosperidade também. Então, tanto Mamon quanto o Deus da fé, eles têm uma meta para trabalhar na vida de cada crente, é trazer a prosperidade para a vida deles. Uhum. Ora, isso está errado. A fé cristã trabalha com a perspectiva da não acumulação. Quer dizer, bem colocado por Jesus, né? Não acumuleis para vós outros tesouros, ou seja, aqui da terra. Jesus está indicando que o valor do sucesso é intramundano. É isso aí. Então, o século XVII, o século XVIII, ele desenvolve uma ética protestante que adota essa antropologia da prosperidade e produz uma nova perspectiva de interpretação da história. E essa interpretação da história, ou essa filosofia da história, é uma filosofia sem pressupostos escatológicos. E, portanto, é o que o Bauman chama de revolução anti-escatológica. Daí para frente, do século XVIII, XVII, XVIII para frente, a Igreja cria uma agenda de compromisso com essa senha de prosperidade do mundo contemporâneo, desse mundo globalizado, desse mundo da competitividade e etc. É o mundo da opulência, da sociedade da opulência, é o mundo que as pessoas estão vislumbrando cada vez melhorar de vida, comprar um carro melhor, um carro mais tecnologizado, um carro mais caro, uma casa que sai da periferia para um bairro como Alphaville, etc. etc. Isso se tornou o projeto de vida do crente. Mas o Jesus não apresenta isso como fé cristã, e nem apresenta isso como ética do reino para a gente. Então, não sei se é por desatenção ou se é porque se tornou cômodo, se tornou prazeroso viver esse tipo de evangelho. Um evangelho que me protege de toda enfermidade, que me garante que no final da história eu vou prosperar e vou virar um cara rico e influente também e respeitado, com um capital social inflado da sociedade.
para ter o respeito da minha família, para ter o respeito dos meus filhos, para ter o respeito dos meus amigos, para ter o respeito de todos. Quer dizer, o critério que valida esse fenômeno da atribuição do respeito é um critério de natureza econômica. Diga-me quanto tu tens, que eu direi onde tu estás, dentro da perspectiva de acolhimento do capital social. Sim. Se você tem um poder econômico, um capital econômico elevado, certamente isso vai influenciar a percepção que as pessoas têm de você na vida, na sociedade, na vida social. Então, Ira, isso tudo deixou de ser criticado, analisado, a reflexão ética saiu do púlpito das igrejas, não se faz reflexão ética no púlpito, nos domingos, nem em momento algum. Não. E a igreja passou a viver de maneira desestetizada, ou seja, sem reflexão ética. Ela se tornou uma igreja, para não dizer, uma igreja do oba-oba. Quando eu estava fazendo o meu mestrado lá, dissertação de mestrado, pastor, eu estava atento a um conceito que é o conceito anterior ao que o pastor usa de competitividade. Empregabilidade. O ser humano, o indivíduo dessa sociedade, ele tinha que ter um nível de empregabilidade sempre alto. Porque se você é empregável, você tem estabilidade tanto no público quanto no privado. No mercado de trabalho público ou privado. Você tem conhecimento e habilidades para sempre estar bem situado no mercado de trabalho. E também você vai ter segurança e boas relações. É que o conceito transbordava para as outras relações. Se você tem um nível de empregabilidade, se você for um homem, as mulheres vão te olhar de outra forma, os seus filhos vão te olhar de outra forma, o seu pai e sua mãe vai te olhar de outra forma, todo mundo vai te olhar de outra forma. Se você for empregável... Existe até um dado curioso, existe até uma correlação curiosa que o Weber faz lá na Ética Protestante. Quando ele fala que lá no século XVII e XVIII havia uma certa preferência por parte dos grandes empresários de empregar mais protestantes calvinistas do que católicos. Eu lembro que ele falou isso. Sim, porque os protestantes calvinistas apresentavam uma qualidade de formação técnica maior e melhor do que os dos católicos, que geralmente tinham formação mais em humanidades. Sim. Em área da humanística, né, da humanidade, que, portanto, era de maior interesse, porque os protestantes calvinistas gostavam de trabalhar. Eles trabalhavam muito, eles não tinham medo de trabalho. Isso, o capitalista tinha mais interesse, portanto, na mão de obra oferecida pelo calvinista, pelo protestante calvinista, né? Então, ele era mais empregável. Naquela época ele era mais empregável. A empregabilidade era maior para ele por causa dessas características que ele apresentava ao ser ou ao ir na empresa procurar um trabalho, né? Sim. Tipo, eu vejo nos púlpitos, já vi várias vezes pastores e padres dizendo que se você não tiver um nível bom de empregabilidade, você não pode casar, você não pode pensar em constituir família, você não terá o respeito dos seus filhos. Eu já vi. Só que isso tem um preço, né, pastor? Porque o mercado de trabalho hoje ele pede um nível de performance terrível, terrível. Eu tô acabando de ver um vídeo de uma mulher. Ela tá chorando em prantos porque ela manteve muito tempo esse nível de empregabilidade dela. Ela alçou vários postos de trabalho. Só que
O útero dela secou, o casamento dela acabou, ela entrou numa profunda depressão, ela não podia sequer pensar em ter uma boa relação de amizade com as pessoas do trabalho, porque essa pessoa poderia ser a próxima pessoa que ela ia ter que despedir, ia ter que demitir. Ela não tinha tempo para nada. E assim, a vida dela acabou. E ela fez ela fez um vídeo chorando, porque ela falou, ó, isso aqui que é o ideal de felicidade, isso aqui na verdade é uma mentira, é uma fraude. Que quem entrar nesse processo aqui vai acabar que nem eu. E ela falou, agora eu tô perdida, eu não sei o que eu faço na minha vida. É porque essa lógica do trabalho no mundo capitalista é uma lógica que produz, hipoteticamente, duas variáveis, né? A primeira, ela produz o desaceleramento do processo de expansão dos novos contatos sociais. Portanto, a expansão das novas amizades, porque você fica muito preso ao trabalho. Então, ela produz uma espécie de alienação social. O trabalho, visto por essa perspectiva, gera essa alienação social. Por quê? Porque você se dedica muito ao trabalho e se dedica muito pouco às pessoas. Tem muito pouco tempo para dedicar às pessoas ou amizade com as pessoas. E segundo, ele produz uma alienação afetiva, aquilo que eu já falei para você, que você dedica pouco tempo e afeta a construção social. Não adianta pensar que eu vou permanecer sempre distante, alienado de uma pessoa e ela vai ter afeto por mim. Isso não vai acontecer. E nem eu por ela. Então, para o afeto aumentar, a convivência tem que aumentar. E como o capitalismo cobra tempo, muito tempo para você se submeter à lógica de prosperidade e à lógica de trabalho, então você tem que sacrificar até mesmo os afetos, né? As relações afetivas. Então você tem que desafeiçoá-las, produzir dessentimentalização das relações afetivas. Por quê? Porque você sofre menos assim. Porque você vai sofrer menos, porque você vai se dedicar ao trabalho, ideais mais elevados vão ser conquistados, você vai ser um cara de sucesso, reconhecido na sociedade, mas sem amigo, sem pessoas que te amam, sem pessoas com as quais você se relaciona de modo afetivo, sem o interesse de toma lá da cá. Sim. Essa é uma anomalia produzida pela racionalidade capitalística, né? E graças a Deus o pastor começou a falar sobre a conversão, porque é um ponto de partida que libera as pessoas dessas amarras todas, pastor. Tanto as amarras religiosas quanto as amarras da sociedade, do mundo do trabalho, de todas essas amarras. Porque a gente começa a olhar para Jesus como modelo e fala assim, se tem uma coisa que é boa no japonês, é que quando ele rompe com uma coisa, ele rompe para valer. Eu queria que um dia o pastor visse um japonês que entendeu o evangelho de fato. Essa pessoa ela se dedica ao extremo. Eu acho que o nível de compromisso que a gente tem que ter aqui no Brasil com essa nova forma de ver a fé cristã que o pastor tem apresentado, que as pessoas têm ouvido. Não tem jeito, vai ter que romper com um velho sistema de crença, não tem jeito. É desse jeito. Você lembra aquela entrevista que eu já mencionei, aquela entrevista que eu vi com aquele cantor, eu acho que é sul-coreano, né? Que agora é brasileiro também, tem dupla cidadania. Juliano Som. Acho que ele eu acho que ele mora em São Paulo. É um cantor famoso, você conhece? É o Juliano Som. Quando o mundo cai ao seu redor, ele canta essa música. E eu estava escutando ele falar, sabe? O menino é um menino piedoso, novo, relativamente novo. Quer dizer, tem um horizonte ainda muito extenso em termos de futuro, né?
para amadurecer, né? Mas por enquanto ele representa, ou ele demonstra uma imaturidade na fé. Bem, para ele conversão significa encontro com Deus. Essa perspectiva de conversão como encontro direto com Deus, ela não é cristã. As pessoas, elas leem e não prestam atenção no que leem no Novo Testamento. Não há encontro direto com Deus, não há experiência direta com Deus na fé cristã. Existe uma experiência indireta. Por isso que Jesus é um mediador. Mediante Jesus é que se tem um encontro com Deus, é que se tem uma experiência com Deus. Mas sem essa mediação, esse encontro direto com Deus, ele é simplesmente impossível. Ele não acontece. E não pode acontecer. Na época do Moisés havia um encontro direto, porque não havia o Cristo, não havia a fé cristã naquele momento. Então, com o passar do tempo, esse encontro, essa experiência direta com Deus passou a ser mediada pela lei. E, portanto, se queria ter o contato, a conversão a Deus, significava a conversão à lei de Deus. Era assim que se entendia. Na fé cristã é o seguinte: se quer ter uma experiência de conversão, mas uma experiência de conversão não direta, não pneumática, ela não pode ser assim, mística. Eu senti Deus falando comigo, né? Eu ouço muitos testemunhos assim, pode até ser que aconteça, não sei, lá naquele mundo do muçulmanismo, não sei, da religião islâmica, Sim. Não sei, pode ser que aconteça. Lá eles não têm o Novo Testamento. De repente acontece, Jesus apareceu para o Paulo ou para o Saulo e se revelou a ele, né? E naquela época ele falou assim: olha, abre a Bíblia aí no Novo Testamento, capítulo tal, lê aí que nós vamos fazer um pequeno cursozinho aqui, intensivão, Paulo, para você se tornar qualificado para batizar e para se converter. Não tinha nada disso. Sim. Entretanto, onde tem o Novo Testamento, onde tem esse cânon, onde tem esse cânon, essa regra que foi colocada para orientar moralmente os cristãos a partir da exposição viva da vida de Jesus e do que ele ensinava e da forma como ele vivia, né? Sim, então, tudo isso aí acaba que produzindo uma outra compreensão, que é uma compreensão completamente diferente dessa que se vende aí nas igrejas evangélicas. Eu tive encontro com Deus, tudo bem. Nós também queremos ter encontro com Deus, mas mediante a Jesus Cristo. Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, pronto. O pastor pontuou muito bem. Então não tem encontro direto, tem um encontro mediado por Cristo. Agora, ninguém tem acesso ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. E o próprio apóstolo Paulo diz que Deus reconciliou consigo todas as coisas no céu e na terra mediante a morte de Jesus Cristo, mediante o sangue vertido na cruz. Então Jesus é também um mediador por Paulo. Ora, se isso é verdade, então por que a gente está querendo, está ignorando isso e o tempo todo criando versões místicas de conversão, que é típico de uma religião de epifania? A fé cristã não é religião de epifania. Religião de epifania é o seguinte: se tem um encontro, se tem fé. Se não tem um encontro, não se tem fé. O Paulo diz, olha, a fé, ela se desloca para aquilo que não se vê. Porque como é que podemos esperar aquilo que nós vemos? Está lá no capítulo 8 de Romanos. Então, veja bem, a fé é o que? A projeção de uma realidade que não se tem, de uma realidade invisível, que se projeta para um futuro que ainda está longe. Isso é a fé. Eu preciso caminhar na vida sem Deus estar aqui do meu lado, como você está comigo. Eu estou te vendo, você está me vendo. Você não precisa de fé para saber que eu existo. E eu também não preciso de fé para saber que você existe. Eu estou te vendo. Então, se o cara diz assim, olha, eu tive um encontro com Deus,
Aí é o seguinte, e Deus me falou isso, aí ele cria um tipo de espiritualidade, eu vou dizer o termo assim, uma espiritualidade que possa ser dependente de experiências místicas e não mais uma espiritualidade fundamentada na fé. Na fé, do ponto de vista ontológico, na fé, do ponto de vista fenomenológico. Aquela fé que dispensa o concreto e se projeta para o não concreto. É a fé que sobrevive daquilo que não se vê. Esse é um problema, porque não se está pensando a fé nessa perspectiva. Mas uma fé que traz Deus para a mundanidade, para o nosso mundo, para a nossa realidade, para o mundo concreto. É um Deus que tem que aparecer. É um Deus que tem que, nas madrugadas, eles têm que acender os cravos. Ele tem que dar sinal de que ele existe o tempo todo, pela madrugada. Será que o Paulo, nós vamos ter que ler quantas vezes o Paulo para entender que não é isso? Quantas vezes nós vamos ter que entender Jesus Cristo? Olha o encontro de Jesus Cristo com o pai da dúvida, né? Quem que é o pai da dúvida? Dois discípulos. Você lembra? O pai da dúvida? Dos discípulos que Jesus tinha. Pai da dúvida? Você lembra aquele que chega para ele e fala assim, olha, irmão, põe o dedo na mão de Jesus para ver que ele de fato era o Jesus, né? Tomé. Não era farsa. Quer dizer, é uma religião que prega uma fé que duvida o tempo todo da ação da providência de Deus, porque ela quer manifestações concretas, sinais, o tempo todo. Eu quero ver sinais, eu quero ver sinais. Os judeus pediram sinais para Jesus Cristo. Jesus disse, eu não vou dar nenhum sinal. Eu vou dar uma informação para vocês, que o Filho do Homem vai morrer e vai ressuscitar. Vai estar 3 dias fora de cena e vai ressuscitar no 3º. Porque assim, eu estava lendo ontem e Jesus, ele teve esse primeiro encontro com os discípulos. Depois ele fez alguns sinais, que depois que ele fez esses sinais, o texto fala, e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Isso foi depois que ele transformou água em vinho lá na festa. Em vários outros textos, Jesus, ele manifesta, ele faz algum tipo de sinal, e aí o texto fala, e os seus discípulos creram nele. Mas não, o sinal ele aponta para o poder de Deus. Mas ele também mexe no sistema de crença, né? É isso que eu quero dizer. Mas assim, ali a comunidade estava no seu processo de início, né? Era incipiente, era seminal ali. A igreja estava começando e ali havia a necessidade de demonstrar uma certa, através de sinais, através de uma experiência concreta, a relação que há de continuidade entre o crucificado e o ressuscitado. Ah, entendi. Você entende? Então ali era uma situação sui generis. Tanto é que Jesus chega para o Tomé e fala, Tomé, bem-aventurados os que não viram e crerão. A religião é caminhar pela fé. Fé cristã. É a fé que preconiza. Se anda com Deus pela fé. Se anda com Deus pela fé. É pela fé. O justo viverá pela fé. É crer para viver. Não tem outra. Não, e o pastor pontua lá no podcast que a transformação é na consciência. A consciência começa a sugerir que você tem que mudar de vida. Então quer dizer, no ato da conversão existe o impacto da mudança, mas depois com o processo de santificação, pelo que eu entendi, a consciência ela vai falando, é esse aqui o caminho que o Cristo, esse é o modelo do Cristo. Então quer dizer... Sim, é o seguinte, você vai aprendendo de Cristo, né? Não é assim que Paulo diz, não é assim que aprendeste de Cristo, a Cristo, né? Quer dizer, há um processo pedagógico, nós vamos ter que ser ensinados, nós temos que aprender o que Jesus fez, o que ele ensinou. E à medida que a gente aprender e entender tudo que ele fez e ensinou, Hira,
aí a gente vai colocar em prática, imitar o comportamento, imitar a lógica de interação de Jesus. É isso que todo cristão faz. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós vamos construir, eu diria, uma perspectiva de comportamento que é mimético, que imita o que Jesus fez, como ele agiu. Não é um comportamento que não tem referência, ou que tem a referência em mim mesmo. Não, a referência é Cristo, sabe? Então, o que ele fez é que eu tenho que fazer. Por isso que já ouvi alguns teólogos aí que diz que o convertido em Cristo, ele é um pequeno Cristo. Ou seja, pequeno por quê? Porque é como a relação do pai com o filho, né? O filho pequeno, aí o pai chega para ele assim, o filho fala assim para o pai, eu vou querer ser como o senhor quando eu crescer. Quer dizer, por quê? Ele está observando o que o pai faz, como é que ele age, e ele quer fazer igual, ele quer imitar o pai, ele quer ser como o pai. Joia. Mas essa conversão que se tem ensinado hoje, é uma conversão que tem, olha, nós estamos vivendo um fenômeno curioso, né? De uma fé evangélica muito fragmentada, uma fé cristã que foi muito politizada, isso é um problema, uma fé cristã, fé evangélica, melhor dizendo, que se diz cristã, que foi muito politizada, e que já tem, por exemplo, a teologia da libertação. Quando ela nasceu, mas o que ela propôs, na verdade? Ela propôs um casamento, uma mediação entre a teologia, né, ou a fé cristã, ou a fé católica, tentando adotar um método de compreensão e interpretação da realidade baseado no marxismo e fazer disso uma leitura que tem quase que o peso de um evangelho. É normativo. No mesmo caso, cria-se também uma falsa teologia da alimentação protestante, né? Uma falsa, porque na verdade não tem ela reproduz a teologia da libertação. Tem dois evangélicos aí, líderes evangélicos, um é eu não vou falar o nome deles não, porque são muito conhecidos no Brasil, os dois são de São Paulo. Tem um nome, todos os dois, um tem um nome meio esquisitão lá, e o outro já foi presidente da EVB e tal, foi o segundo presidente da EVB, então é conhecido também, lá do pessoal de São Paulo. Eu não vou falar o nome dele não, mas o pessoal deve saber mais ou menos quem que é. Sim. E os dois romperam com a fé evangélica, uma gracinha, agora vocês romperam com a fé cristã, mas vocês dois não eram aqueles que lutavam pela igreja evangélica? Que criaram um movimento aí até, que funcionou até 2013, 2014, não sei, né? Missão na íntegra, quer dizer, isso, esse é o movimento na época, Missão na íntegra. Isso. Né? Então, criaram esse movimento aí e agora desistiram da igreja evangélica. E agora não sei onde esses caras estão. Eu sei onde é que eles estão. Eles estão militando agora na teologia do PT, da esquerda. Você entendeu? Quer dizer, esse é o evangelho que eles têm. Essa é a versão de cristianismo que eles têm para oferecer. Da mesma forma, o pessoal lá do Bolsonaro, que concilia o capitalismo liberal, a democracia liberal, a fé cristã. Mas vem cá, e pode fazer isso? Vem cá, você é um especialista? Você conhece realmente Bíblia como literatura? Você conhece língua? Você sabe fazer exegese? Você obedece? Não sei nada disso. Você já estudou o negócio? Não estudei não. Eu falei assim, mas vem cá, por que vocês estão fazendo isso? Aí tem um fulano de tal que está lá nos Estados Unidos, que é neto não sei de quem, que já foi importante no Brasil, e começa a vir com bobeira, que meu Deus, ó Deus, a prosperidade, que eu não trabalho de graça, quer dizer, isso tudo são figurações, são manifestações de uma autocompreensão ética que fere diretamente o coração da fé cristã.
O que é o coração da fé cristã? É solidariedade, é bondade. Assim como quereis que os outros os façam, fazei vós a eles. Paulo diz, estendendo um pouco mais essa compreensão, levai a carga uns dos outros. Nós temos um modelo de cristão associado à figura do samaritano, o bom samaritano, lá naquela parábola. Quem que é o bom samaritano? É aquele que estende a mão para o outro. É aquele que usa, quando necessário, o fruto do seu trabalho para estender, para ajudar o próximo que precisa, mais do que ele naquele momento. O dinheiro que o bom samaritano tinha, o cara que estava sempre morto, semi-morto, ele precisava mais daquele dinheiro para sobreviver do que o próprio samaritano. O que o samaritano faz? Deu o dinheiro todo pro cara. Falou assim, olha, o que passar disso eu volto para pagar. Isso é o modelo do cristão. Agora, que cristão nós temos aí? Esses que casam capitalismo com fé cristã. Esses caras não vão fazer isso nunca. É mentira, porque eu conheço. Eu vou dizer para você, até do Bolsonaro, quantas casas Bolsonaro você tem? Eu acho que ele não tem uma casa só, ele tem mais de uma casa. E vai se acumulando benefícios. E vai se acumulando. E vai acumulando. Para quê? Para deixar para os filhos depois? Você entende? Distrai tudo isso. Quer dizer, eu conheço pais aí que tem 6, 7, 8, 9, 10, 15 casas. Eu sei isso tudo. Eu sei de pastor aqui, de Goiânia, de apóstolos, que caminharam, inclusive, um deles chegaram a caminhar aí com esse movimento do Bolsonaro por um tempo, e que tem várias casas. Entendeu? Não é eu que estou falando, não. É gente que foi pastor lá nos Estados Unidos, que foi pastor aqui por muito tempo. É gente deles, que tinha, infelizmente, na época, um contato com a gente e acabou falando essas coisas. Agora eu vou dizer o seguinte, olha, Ira, isso tudo revela uma grande vergonha. Essa é a nossa vergonha. Porque vergonha, eu estou dizendo, desse corpo, porque o Paulo não se compreende assim, olha, vocês estão ferrados e eu estou salvinho aqui no meu cantinho, não. O problema é que a comunidade de Éfeso estava caminhando na vida de forma torta. E o Paulo considerava a comunidade de Éfeso como uma comunidade de irmãos na fé. Órgãos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andei de mundo dia, o cara está preocupado. Ele chama eles de irmãos. Ah, mas vocês estão fazendo tudo errado. Sabe o que está fazendo errado, não é irmão? É irmão. Então, Paulo, deixa eu orientar para vocês fazerem a coisa certa. Portanto, eu não me vejo fora da igreja evangélica, eu me vejo como parte da igreja evangélica. E se eu puder contribuir com ela, eu vou contribuir. Eu não estou. Se ela está quebrada, eu não vou esmagar a cana quebrada. Eu vou ajudar. Eu vou levar ela para um trilho para ela ser recuperada, para ela ser curada. Eu não estou aqui para meter chinelada na igreja evangélica. Eu estou aqui para tentar ajudar. Mas é preciso querer se ajudar. Se não querer ser ajudado, não tem como fazer nada. Isso mesmo. É um tema bom, né? É um tema que a gente pode estar sempre voltando nele. Obviamente que tem muitos outros também que a gente pode tocar, né? Mas é um tema muito urgente esse aí, porque do jeito que as coisas estão caminhando, eu não sei para onde a gente vai, não. A coisa está ficando cada vez mais feia. E agora, daqui a pouco, Ira, o cristianismo se tornará um movimento que se expressará apenas em shows de música gospel. É só ali que ele vai se manifestar. Por quê? Porque ali não há compromisso. Porque ali as pessoas estão indo com um condicionamento cognitivo, psicológico, de que ali eles vão ter encontro com Deus, encontro vivo. Eles vão ser tocados por Deus, eles vão tocar Deus, eles vão ver Deus. Eles acreditam nessas falsas crenças. Isso não acontece para muita gente. Muita gente sai frustrada desses shows. Outros não. Outros são um pouco mais, eu diria, sensitivos. Eles desenvolvem meio que uma percepção mística que eles acreditam que é a verdadeira, que de fato eles tiveram em conta, que Deus tocou neles, que eles tocaram em Deus. Falsa crença. Isso não aconteceu. É condicionamento, é sugestibilidade.
ou eles foram sugestionados por uma crença, a pensar e a acreditar e a dizer que foram encontrados ou tocados por Deus. A Alda Célia cantava uma música, você se lembra, lá na década de 80, Flua, Senhor, tua presença, tua palavra, você lembra? Isso é experiência de religião de epifania. A fé cristã não é isso. A fé cristã não prega essa mensagem, não prega essa religião, esse evangelho da experiência de epifania. Não é. O evangelho de Jesus Cristo é: viva pela fé no Filho de Deus. Porque nós vamos durar, nós vamos passar. Passou o primeiro século, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto século, passou o quinto século. Nós estamos no 21º século. E quem não tiver fé vai falar assim: olha, sabe uma coisa? Esse Jesus nunca viveu. Esse Novo Testamento é uma grande a soma de literaturas que mentem para a gente o tempo todo, fala de um movimento que nunca teve na história. É assim que as pessoas vão acreditar. Por quê? Porque eles vão falar a partir daquilo que elas podem ver. Do que eles não podem ver, eles vão rechaçar, dizer que é mentira, dizer que é falso, etc. Né? É isso aí, Kira. Eu acho que É isso mesmo, pastor. Para quem não escutou hoje, tomou consciência do problema do tamanho do problema que a gente está tendo. Né? Espero que isso cause impacto, espero que isso seja levado adiante. Uma pessoa para outra. Nós precisamos de uma revolução, de uma reforma, sei lá o que é. Nós precisamos, mas continuar desse jeito não dá. Não adianta falar que Jesus está voltando para pegar a gente nessas condições. Isso não tem como ser pensado. Podcast Crer para Viver, com o Dr. Anderson Clayton Pires, no YouTube, Spotify, Deezer e TikTok. Por isso que a fé é uma coisa extraordinária. Mesmo quando ela é fraqueza, ela tem poder para destruir fortalezas. E quando ela decide a migrar da fraqueza para a força da fé, a confiança da fé, aí ela tem capacidade de destruir uma cidade, uma Jericó da fé. Sem empreender nenhum murro, nenhuma explosão, sem jogar nenhuma dinamite. Porque não foi isso que o povo foi convidado a fazer? É ato de fé. Circula pela cidade por 7. E depois grita: o Senhor não te destrói. É ato de fé. E não é que o negócio caiu?